irmão Gessé, ele, com sua maestria, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, Estudando apenas alguns problemas que há na doutrina do dispensacionalismo, as demais nós vamos ler conforme nós vamos lendo o texto bíblico, você vai aprender. Então agora nós vamos começar as cartas. João começa a ver as cartas serem escritas. Ele diz: ao anjo da igreja de Éfeso. Preste bem atenção. Ele não está escrevendo e se dirigindo à igreja. Ele está se dirigindo ao anjo. A maioria dos estudiosos compreende que realmente aqui ele está falando provavelmente ao líder daquela igreja local, o pastor local. É o único momento no Novo Testamento onde o líder da igreja local é mencionado como anjo. Por isso a dificuldade de se bater o martelo e dizer é assim. Por que é importante você entender ao anjo? Porque quando eu chegar lá na carta a Laodiceia, aí você vai entender. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como não podes suportar os que são maus. Tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos. E tens suportado e tens paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. Todavia tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Se esta é a carta a Éfeso, vamos pensar com a visão do dispensacionalismo um pouquinho, ao anjo da igreja de Éfeso. Ele está direcionando a carta a quem? Ao anjo da igreja de Éfeso. Se nós partirmos do princípio dispensacionalista, de acordo com o que aprendíamos, quem era, de acordo com o ensino da mensagem, o anjo da igreja de Éfeso? Paulo. Como assim? Lembra o ano que ele está escrevendo isso? 95. É como se eu estivesse escrevendo uma carta para alguém que já morreu há 30 anos atrás. Não semana passada, mas há 30 anos atrás. Ao anjo. Paulo morreu em 67, ele está escrevendo isso em 95. Faz sentido? É tão simples olhar o texto, como ele está escrito, E todavia tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra, portanto, de onde tu caíste, arrepende-te, faz as primeiras obras, senão virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Capítulo 2, versículo 7. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que eu falei no começo? Propósito inicial: enviar estas cartas àquelas igrejas locais que estariam localizadas ali na Ásia, 7 igrejas locais reais, literais. Propósito secundário: isso servir como uma mensagem a todas as igrejas. Por isso ele termina cada carta dessa dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. É para todos. Não é só para aquela igreja ou para um período de tempo, mas é a todas as igrejas, a todos os cristãos de todo o tempo. Da era cristã, eu prefiro chamar assim. A era cristã inicia com Cristo e termina com Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora, é só para Éfeso? Quem vencer, mas é quem vencer lá em Éfeso? Não, a resposta está logo atrás ali. As igrejas. De todas as igrejas, de todo o tempo, aquele que vencer é dado a ele o direito de comer da árvore da vida. Aleluia! Por isso que não morre, por isso que é eterno. Aleluia. Oh, glória a Deus! E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico.
Eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido, não receberá o dano da segunda morte. Isso é só para Esmirna? Não, isso é para toda a igreja de Jesus Cristo. Durante todo o período cristão. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome e não negaste minha fé, mesmo nos dias de Antipas, que foi meu mártir fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas foi real, foi um cristão real, que morreu, foi, se eu não estou enganado, foi colocado dentro de um touro de bronze e botado fogo nesse touro, e ele cozinhou ali dentro, vivo. A história registra a vida de Antipas. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Essa era a doutrina de Balaão. Se nós formos olhar, essas duas coisas estão descritas lá em Atos 15, como as coisas das quais os cristãos os gentios devem se abster. Coisas sacrificadas aos ídolos, a prostituição. Prostituição e fornicação é a mesma coisa, né? Relações ilícitas. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de todas as igrejas, não é? Darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, a caridade e o serviço, e a fé e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, a ensinar e a seduzir meus servos a cometerem fornicação. Ele está falando literal. Se você for olhar as características da igreja da cidade de Tiatira, você vai encontrar exatamente esse tipo de característica nas adoração, na idolatria, no paganismo daquela cidade. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei tempo para se arrepender da sua fornicação e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la numa cama e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Vamos considerar o dispensacionalismo de novo? Como é que a igreja de Tiatira iria reter até a vinda de Cristo, sendo que a vinda de Cristo não ocorreu naquele tempo, se for considerar a doutrina dispensacionalista? Retende até que eu venha. Isso não é uma mensagem somente para aquele tempo, é uma mensagem para toda a igreja. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele darei poder sobre as nações, e ele as governará com vara de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas
em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Sardes escreve, repare, ao anjo. Ele está falando com o anjo. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Que tens um nome de que vives e estás morto. Espera aí. É a era da reforma, considerando o dispensacionalismo. É o momento em que a igreja nasceu, reviveu. É o momento áureo da igreja. Eu vejo a era da reforma como um renascer, como uma coisa tremenda da parte de Deus. E aqui, se formos aplicar esse texto, aqui ao tempo da reforma, a igreja que renasceu, dizer que ela está morta? Não. Ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Mas as anteriores, que foi muito pior. Se fosse, veja, o engodo que vira o dispensacionalismo, ele não consegue sustentar a si mesmo, quando ele mostra um momento áureo da igreja e compara isso como sendo o período que Deus diz que ela está morta. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a hora que eu virei sobre ti. Considerando o dispensacionalismo, Jesus viria e veio no tempo de Tiatira, como um ladrão? Ele vem como um ladrão. Ele diz, vigia, porque você não sabe o dia e a hora que o Filho do Homem virá. Ele vem como ladrão de noite. Ladrão não manda aviso, ladrão não manda precursor. Ele vem, arromba a porta, entra e leva tudo. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram suas vestes, e eles andarão de branco comigo, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida, mas eu confessarei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, fecha nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que eu te amo, porque tu guardastes a palavra da minha paciência. Eu também guardarei-te na hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que breve venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2 e 3 escreve ao anjo. A mensagem é dirigida ao líder. Se for basear no dispensacionalismo, ao mensageiro. É para ele a mensagem. Quando a gente lê o texto como ele está escrito e tenta sustentar o dispensacionalismo, nós nos vemos em sérios problemas. Se nós vamos atribuir isso a um homem, a William Branham, como sendo um mensageiro de uma era, que não está escrito era, de Laodiceia, então a carta a Laodiceia, na verdade, é a carta ao anjo. Ele está falando diretamente com o anjo. Se ele é esse anjo, qual é o recado? O que é que ele está ouvindo de Deus? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus.
eu conheço as tuas obras. Está falando com o anjo da igreja. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele está falando com o anjo da igreja. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unges os teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você vai partir para a linha do dispensacionalismo, como nós éramos ensinados, você vai ter que ler o texto como ele está escrito, e aí você vai se encontrar em sérios problemas, porque primeiro, você só vai ter duas opções. A primeira é, o anjo de Apocalipse 3,14, então é literal, ou seja, um líder da igreja local, naquela cidade citada, cidade de Laodiceia, na Ásia, os aquedutos naquela cidade traziam águas mornas para aquela cidade. Por isso a alusão bíblica de Laodiceia, quando ele fala, você não é frio nem quente. Ele está fazendo alusão à própria característica da cidade de Laodiceia. Então, ou você vai entender que é literal, que esse líder, que esse anjo é um líder da igreja local naquela cidade de Laodiceia, e vale ressaltar que essa carta foi escrita lá em 95 depois de Cristo, então ele foi direcionada para a liderança da igreja daquela época, daquelas cidades. Então essa é a hipótese mais provável e mais aceita por todos os cristãos. Porque não há necessidade de você forçar o texto bíblico para ele dizer o que ele não está dizendo. Ou você vai para a segunda opção, que aí a segunda opção realmente não são 7 igrejas locais, são 7 períodos de tempo, cada período de tempo tem um mensageiro, e o William Branham é o mensageiro, é o anjo dessa era, e aí se ele então ele devia ser desprezado e não seguido, porque há a dura repreensão que ele está recebendo diante desta carta. A carta está sendo direcionada ao anjo. Não houve um elogio em Laodiceia. Vê o espiral que você entra? Quando você começa a interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, sem olhar o contexto dela, o contexto histórico, o contexto que está no texto. É muito mais simples. A Bíblia é simples. É muito mais simples do que você pensa.